Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de filosofia. Estamos na nossa 9ª aula, conteúdo de primeira série do ensino médio. E aí a nossa temática, a gente vai estar trabalhando filosofia em nosso cotidiano. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa temática, né? O que é filosofia, né? A filosofia é um modo de pensar, né? Na verdade, ela é uma junção de filos, amor ao conhecimento. Então, filosofia é amor ao conhecimento. Só que existe filosofias que estão intrínsecas na nossa convivência, na nossa cultura, na nossa linguagem, no nosso modo de se portar diante da sociedade e nas nossas escolhas do lado espiritual. Existem aquelas pessoas que escolhem ter filosofia de vida, que não estão envolvidas em nenhum tipo de religião. Aquela pessoa que ela vive em sociedade, de certa forma, mas ela não pratica o rito religioso, ela não está subordinada ao dogma religioso. Mas, porém, ela é uma pessoa que é totalmente ética, ela é totalmente humana, ela se compadece da necessidade dos seres humanos, ela contribui, de certa forma, com a sociedade, de forma organizada. Então, a filosofia no nosso cotidiano é ela no nosso dia a dia, nas práticas, nas nossas escolhas. É a filosofia que a gente vai exercitar nas escolhas, por exemplo, de um partido político, de um cidadão que está sendo candidato, tá bom? E aí nós vamos estar compartilhando com vocês um vídeo, ou aliás um texto, que está relacionado didaticamente à nossa temática, tá bom? Então você vai visualizar aí a visão filosófica, né? A filosofia está presente no dia a dia, no meio do pensamento humano, pois tudo aquilo que se diz respeito ao pensamento racional humano está ligado de forma direta ou indireta à filosofia. A filosofia constitui a base da razão da sociedade, pois a filosofia instaura a forma de pensar, né, de forma crítica, gerando uma nova perspectiva na mente humana. Logo, a filosofia está presente no dia a dia, sempre que as pessoas questionam, pesquisam, buscam explicações acerca do pensamento que circulam, né? A graduação em filosofia vai muito além do profundo conhecimento sobre a abstração dos antigos pensadores. É o caso eu, que sou formado em filosofia, com especialização também em filosofia. A gente tem que olhar os pesquisadores, a gente tem que observar, né, como as coisas se desenvolvem a partir, né, do pensamento desses filósofos, só que a gente não pode pegar isso e deixar lá preso, né, no pensamento. A gente tem que trazer isso para a prática, a filosofia prática, né? Em busca de propósito, de um sentido para tudo. O pensamento crítico nos ajuda a tomar decisões, né, que são muito importantes, mais consciente em situações do dia a dia. Quer entender melhor? Então a gente tem que começar a buscar, né? Veja a seguir alguns exemplos de como um pensar racional e ético concede ao ser humano a possibilidade de escolhas que têm muito mais sentidos, né? E aí a gente vai para o nosso próximo slide, a filosofia como base pessoal. Então, eu, por exemplo, eu sou professor de filosofia, mas ao praticar a profissão de professor, eu também posso começar a questionar o mundo, eu posso começar a escrever teorias, né? E aí, escrevendo isso, também eu posso me identificar como filósofo, porque eu tanto vivo da prática do ensino da filosofia, como eu pratico ela também no dia a dia, na minha vivência, né? Então, a filosofia com base pessoal, e isso pode se tornar uma base pessoal da tua vida, né? E aí a nossa temática, o nosso texto vai dizer: alguns filósofos defendem que a filosofia ela pode mediar em ações sociais. As pequenas doações podem ajudar muito no que imaginamos. Um valor insignificante para a realidade brasileira pode ser valioso em países que vivem em situações econômicas pior. Então, a filosofia como base pessoal. Ao tomar essa filosofia como base pessoal, né, de vida, eu posso, exercitar a prática de ações sociais
sem que seja imposto ou pela religião, ou pelo Estado, né, ou por pessoas que são tendenciosas. Eu posso simplesmente ajudar as pessoas, contribuir com a miserabilidade das pessoas que estão em situações vulneráveis, sem que isso venha trazer algo em troca para mim, certo? Algo assim, como se eu estivesse barganhando com alguém. Não, eu vou fazer isso aqui, mas em troca eu vou ganhar com outra situação. É o caso como os políticos fazem. Muitas vezes eles se aproximam do cidadão e precisam do voto do cidadão, mas em troca eles ofertam algum outro valor, ofertam um cargo público para que o cidadão aceite as condições. Então, no caso, a filosofia como base pessoal é o quê? É eu entender que eu estou disposto a doar, eu estou disposto a ceder, abrir mão daquilo que é para mim legal, que é proveitoso, que é harmonioso, para ver a vida de outra pessoa se sentir feliz, se sentir alegre, recebendo algo em troca, um benefício donativo, uma roupa, né, um objeto que vai fazer aquela pessoa feliz. Né? De certa forma, a filosofia ela vai fazer com que eu me sinta melhor na sociedade, ajudando o meu semelhante, sem que tenha algo em troca, sem que eu receba um galardão, sem que eu receba algo no mundo espiritual, porque eu estou fazendo tal situação, estou contribuindo. Né? Então, o nosso terceiro slide, ele vai falar a filosofia com base na vida e morte. Então, a filosofia, ela também dá o norte para você no lado espiritual. Caso você não esteja seguindo nenhuma religião, porque quase todas as religiões vão dar resposta para o sobrenatural, para o mundo não físico, né? Para aquilo que está além do conhecimento do sensível. Então, a filosofia, ela vai procurar te dar o norte, ela é uma outra explicação do lado espiritual, certo? Né? Nós temos a ciência tem explicação para o lado que não é físico? Tem, a psicologia, né? A neuropsicologia, a psicanálise é uma explicação da ciência para aquilo que está além do sentido, para aquilo que está na cabeça do ser humano. A filosofia, ela também trabalha com essa possibilidade de dar explicação para você que vive, que não tem uma religião, né? E aí, para tanto, você tem que ler determinados autores que traz essa explicação lógica, como se conduzir na vida, e também tem um sossego no lado espiritual, caso você venha a morrer. Já a teologia, ela tem um caminho que vai conduzir você para algum descanso, algum local que, se você morrer, você vai ter uma resposta para tal situação. Né? Então, a filosofia como base na vida e morte. Para Arthur Schopenhauer, por exemplo, que ele criou uma obra que é O Mundo com Vontade de Representação, que Schopenhauer vai dizer que o mundo para ele é tudo que ele tinha vontade. Então, se ele tinha vontade de comer um sorvete, o mundo para ele era um sorvete, era a realização de tomar um sorvete. E a representação das luzes do mundo, dos sons, dos fonemas, das coisas que estão em torno dele. Então, Arthur Schopenhauer, ele vai dizer, o fato de que a nossa vida estão cercadas por nada nos faz sentir uma angústia existencial, seja por saber que milhões de anos se passaram até que nascermos, ou pelo nada que virá quando morrermos. Para o filósofo romano Lucrécio, a eternidade até o nosso nascimento é um espelho de que vai acontecer depois da nossa morte. Já para os gregos, Epicuro, no caso, esse medo é irracional, pois não podemos sentir nada depois de mortos, por isso não devemos temê-la. Seria a imortalidade uma solução para tudo isso? O britânico Bertrand William entende que não, né? Pois ela seria entendida que a tirania, o sentido da vida. Se sobra tempo para fazer tudo, não temos urgência para fazer nada. Ou seja, não podemos nos livrar do medo da morte, mas ela nos lembra que devemos aproveitar a nossa vida, aquilo que nós temos. Então, pessoal, a filosofia também trabalha com temáticas que são problemáticas, a vida e a morte, né? E aí, é claro que ela respeita a cultura, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, e aí a filosofia de vida é aquela filosofia que você adota longe da religião, longe da imposição. Se você quiser seguir um pensador, a filosofia de um determinado pensador, como Nietzsche, como Arthur Schopenhauer, você vai ler as obras e vai aceitar e vai defender as suas ideias. Tá bom? A filosofia como base para a política.
Então, no nosso dia a dia também, nós, claro que vivemos em uma poli, em uma cidade, que as coisas chegam até nós a partir das decisões que nós tomamos. Se vivemos em uma democracia, nós temos que votar nos nossos representantes. Esses representantes vão fazer leis que vão regular, por exemplo, valores da energia, valores do gás, valores da carne, valor do frango, valor do arroz, e isso vai incidir diretamente na nossa vida. Então, é claro que essas decisões, a filosofia, ela ajuda a te dar um norte, principalmente quando esses políticos eles têm comportamento antiético, imoral, indecente, que não condiz com aquele o bom senso pregado até mesmo pelos filósofos. E aí você vai ponderar no momento de decidir se esse cidadão ele vai voltar para te representar ou representar uma maioria ou não. Então essas decisões são importantes. Por exemplo, o texto ele vai dizer: quer estudar filosofia, mas acha que ela está distante da nossa realidade, pois sabe que essa área do conhecimento tem mais consequências práticas que você pode imaginar. Além de permitir que a gente veja o mundo de maneira diferente, ela transforma o modo como imaginamos com ele. Por exemplo, a gente vai ter esse cenário, busca de... a graduação, a filosofia nas universidades, ela leva a gente a conhecer determinados tipos de pensadores que vão criticar políticas, decisões que elas estão trazendo para a nossa vida, como Nicolau Maquiavel, que foi um grande crítico a respeito da política. Ele diferenciou, por exemplo, de Aristóteles, que entendia que a ética tinha que estar junto com a política, e ele vai separar a ética da política. Tá bom, gente? Então, o nosso exercitando, ele vai dizer o seguinte: é evidente que a cidade faz parte das coisas naturais e que o homem é natural, o homem natural é um animal político. Como dizemos frequentemente, a natureza não faz em vão, Ora, o homem é o único entre os animais de ter linguagem, ou seja, ele usa o logos, que é a racionalidade, em vez da doxa, E trata-se de uma característica do homem ser ele o único que tem o senso do bom e do mal, do justo e do injusto, bem como de outras noções desse tipo, e as associações dos que têm em comum essas noções que constituem a família e o Estado. Essa é uma obra que foi citada, por exemplo, em Aristóteles, que foi o discípulo de Platão, a obra Política. Então Aristóteles afirma que o homem é um animal político dotado do logos. Assim, é incorreto dizer que o homem ele é um ser humano, porém vive facilmente afastado da vida social. O ser humano é impossível dizer que ele não conviva dentro do ambiente social. Então, ao viver dentro do ambiente social, eu tenho que estar praticando no meu dia a dia ações éticas corretas que estão ligadas com a filosofia. A filosofia vai fazer parte da minha vida e ela não pode ser excluída do ensino médio, nem muito menos das universidades, porque ela é um conhecimento universal que nos faz cada vez mais humano. Um grande abraço do professor, acesse a plataforma Eduque, tenha conhecimento a todo o material que está lá disponível na plataforma e também no YouTube, webaulas.ead.ce, e vá lá, comente as nossas aulas, coloque lá o seu positivo, o seu negativo, seja criativo, nos ajude. Um grande abraço, tchau.